E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Pessoal de Vila Velha, boa noite. Tô tentando segurar o celular aqui. Acho que mais ou menos aqui vai ficar melhor. Calma aí. E aí, boa noite para Osasco. Boa noite, Rio de Janeiro. Dia 1º de outubro nós temos um encontro aí, hein? Eita, vocês não sumam não, hein? Dia 1º de janeiro estaremos aí. Deixa eu colocar isso aqui assim. Aí, pessoal de Imperatriz, estaremos em Copacabana. O link está no meu Instagram lá da palestra. Então, você que é do Rio de Janeiro, apareça. Pessoal, espero vocês lá, dia 1º de outubro, façam a sua inscrição, hein? É isso mesmo, vou falar todo dia, mas é só 2 minutinhos e depois a gente conversa aí. O tema de hoje é leve a sua cama. Ele vem de uma inspiração de uma palavra que eu ouvi, de uma palavra de um sujeito que chama Cláudio Duarte, inclusive engraçadíssimo. Mas basicamente é o seguinte, você vai ver que começa com uma conotação, mas depois vai assumir caráter geral mesmo. A verdade é que há um relato em que o sujeito que estaria há anos paralítico e ele esperava uma cura e no tanque de Betesda, mas aí em um momento Cristo encontra o sujeito e ele pergunta ao sujeito que quer ser curado, o sujeito diz que quer ser curado e Cristo diz a ele, levanta-te, e exatamente isso, Cláudio Duarte, levanta-te e leva a sua cama. E aí ele se levanta e leva a cama. A reflexão que eu quero trazer para você é qual é primeiro essa simbologia de levante-se e leve a sua cama. Essa simbologia pode assumir diversos pontos, né? Um deles é você dizer, olha, quando você estiver bem, não esqueça de onde você veio, de como era a sua vida, da sua origem, e portanto não esqueça o que Deus fez por você, o que a sua família fez por você. Mas eu quero trazer um outro ponto para você. É que me parece também que quando se diz leve a sua cama, quer dizer leve a sua história com você. Eu percebo muita gente que usa, e aí eu vou me valer de uma expressão do filósofo Mário Sérgio Cortella, fazendo uma paráfrase assim, que muita gente usa a sua história como âncora e não como raiz. Gente que usa a sua origem, a sua história, o seu meio, o que aconteceu com ela na vida, como âncora, como algo que te prende, como algo que te impede de alcançar qualquer coisa. É gente que quer utilizar a origem, a dificuldade, a família, as circunstâncias fáticas, a sua história de vida como justificativa para a sua paralisia. E é isso que não dá. Você tem que usar a sua história de vida como raiz. E aí eu me valho mais uma vez do professor Mário Sérgio Cortella, como algo que te alimenta. A sua história é muito mais bonita do que você pensa. E ela tem muito mais lições do que você extraiu, ou do que você tem extraído. Porque não dá para eu concordar com você nesse ponto e discordar de Sartre, que diz, não importa o que o mundo fez com você, importa o que você fez com o que o mundo fez com você, ou o que você faz com o que o mundo faz com você. Eu não posso concordar com você e discordar de Sartre, e discordar nesse ponto de Cristo, e discordar
de toda essa fundamentação histórica que eu percebo. Sartre, por exemplo, é reprovado a primeira vez no mestrado em Sorbonne e presta uma segunda vez quando ele é aprovado em segundo lugar ou em primeiro lugar. Em segundo lugar estaria ninguém menos do que Simone de Beauvoir, que seria a sua amante para a vida toda. A verdade é que você não pode utilizar a sua história como âncora e nem pode simplesmente ignorar a sua história. O que você precisa é utilizar a sua história como raiz. Leve a sua cama quer dizer também leve a sua história. A sua história é uma história de vida bonita e pode ser uma história de vida que vai empolgar e inspirar muita gente. É uma visão um pouco menos egoísta de mundo que permite que você tenha uma maior responsabilidade em empregar a sua história da melhor forma possível. Porque vai ter gente daqui 5, 6, 7 anos que vai olhar para a sua história e vai dizer: bom, esse cara fez, eu vou fazer da mesma forma. E, portanto, uma responsabilidade social passa por uma responsabilidade individual. O que você faz com o que o mundo faz com você. Genética não define absolutamente nada. Você não sabe, e eu já escrevi sobre isso, quem foi o filho de Einstein, quem foi o filho de Newton ou quem foi o filho de Freud. Genética não define absolutamente nada. Já percebeu que a gente acaba tendo a vida que a gente quer mesmo? Quem se contenta com uma vida mais ou menos, acaba tendo uma vida mais ou menos. Quem quer ser um profissional mais ou menos, acaba sendo um profissional mais ou menos. Quem quer ter um relacionamento mais ou menos, acaba tendo um relacionamento mais ou menos. Na história da nossa vida, a gente percebe uma absoluta coerência entre a nossa mentalidade e aquilo que a gente experimenta. Porque no final das contas, não é a genética que define quem a gente é, mas não é o genótipo, é o fenótipo, é a nossa interação com o meio, é como a gente reage no meio em que a gente está. Bom, o que define não é genética, o que define é resiliência, é gente de pensamento grande e compaixão, gente com capacidade de se submeter ao sacrifício por aquilo que quer. Na verdade, a vida extraordinária requer pessoas extraordinárias. Não se iluda. Se você utiliza a sua história como âncora, você não vai sair do lugar. Henry Ford vai dizer que, na verdade, se você acha que você é capaz ou se você acha que você é incapaz, de toda forma, você está certo. Se você utilizar a sua história como âncora, no final das contas, você estará completamente correto. Você tem razão. A sua história foi difícil demais. Não dava para ser diferente. Não dava para você ser mais do que isso. O seu meio, você foi o primeiro da família a ter diploma e a situação era difícil. Quando você foi estudar, você já era velho, já tinha filhos, já tinha família, já tinha responsabilidade e não dava. Verdade, você tem razão. Se a sua história é âncora, você tem razão. Você está parado no lugar e tem razão. Agora, se a sua história é raiz, se você usa aquilo como alimento, você também tem razão. Você que ingressou um pouco mais tarde na faculdade, ingressou com muito mais responsabilidade, ciente daquilo que queria, meus parabéns. A sua história, o seu sofrimento, a sua falta de condição, você que teve que trabalhar para pagar a faculdade e, portanto, dava valor naquilo, porque aquilo era muito sacrificante para você, você usou a sua história como raiz.
Você que precisa estudar final de semana, trabalhar de dia, estudar de noite, você que decidiu ser uma pessoa diferente no relacionamento, depois de ter passado por um monte de situações difíceis, decidiu mudar, você aprendeu com o sofrimento. A sua história virou raiz. A sua história não é mais âncora. Não é porque você foi péssimo pai, péssimo namorado, marido, péssimo filho, péssimo profissional, péssimo estudante, péssimo um monte de coisa, que você precisa continuar sendo péssimo. Dá para você usar a sua história como raiz. O que eu quero é que você leve hoje como reflexão é a seguinte conclusão. A maioria das pessoas utiliza a história como âncora, porque é muito mais fácil você arrumar justificativa do que você arregaçar as mangas e ser maior do que a circunstância. Então, o que eu quero que você leve para você hoje é o seguinte, eu vou usar a minha história como raiz, como fonte de alimento, como algo que me permite crescer, como algo que me permite ser maior do que eu sou. Eu não vou usar a minha história como âncora. Quem usa a história como âncora é gente medíocre. Quem usa a história como raiz é gente que, além de tudo, tem responsabilidade social. Porque não se iluda, a responsabilidade social passa por uma responsabilidade individual. No final das contas, você faz muito bem à sociedade quando você inspira essa sociedade a ser melhor do que ela é. Portanto, a responsabilidade social passa pela responsabilidade individual. Era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Use a sua história como raiz e não como âncora. E eu espero você do Rio de Janeiro, no dia 1º de outubro, lá em Copacabana, para a nossa palestra. O link está no meu Instagram ou no site do CPI Unis. Obrigado e um beijo. Tchau, tchau, gente. Até mais.